Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que alguma vez tiveste algum incêndio em casa? Eu nunca tinha tido, mas tive hoje. E isso levou-me a ir à procura, depois de acontecer, levou-me a ir à procura de cuidados a ter para prevenir incêndios em casa. E eu hoje vou falar um bocadinho sobre isso. Portanto, se és uma pessoa que te interessas por este tema, fica atento, pois é isso que eu vou partilhar. Boa noite, Marlene Felipe, António Joaquim Faustino, Olá, João Pina, Zilda Fidalgo, Maria Costa, Minela Azevedo, olá, Sandra Dias, olá, Joana Andrade, Elsa Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, os azares acontecem a todos. E hoje aconteceu-me a mim. Olá, José Carlos Moura. Olá, Sãozinha Melchior. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Beijinhos e abraços. A minha sobrinha pergunta: o que é que aconteceu? Ardeu a casa. Foi aquilo que aconteceu. Eu já vou falar sobre os pormenores, o que é que aconteceu. Tá? Se quiserem partilhar o vídeo, partilhem, pois muita gente não sabe como é que há de reagir quando tem um incêndio em casa. Eu também não sabia, agi por instinto e são coisas que podem acontecer a qualquer um. Tá? Olá, Lucília, Lourdes Rita, Hugo Dias, um abraço aí para Londres. Olá, Sãozinha outra vez, olá, Minela, Dora Barreto, bem-vinda. Isilda Fidalgo, o que é que ardeu? A casa, já vou falar, uma parte da casa. Está tudo curioso. Olá, Yolanda, Mira Souza, Natália Branco, bem-vindos. Olá, Olga, Natália Silva. O Hugo de Londres está a perguntar: então, amigo, o que é que foi? Houve aqui uma parte da casa que ardeu. Tá? Eu já vou entrar em pormenores. Vou dizer como é que eu reagi e vou dar umas dicas que eu não sabia, algumas delas, que nós podemos fazer para prevenir. Algumas delas eu não fiz, por isso é que aconteceu. E pode acontecer a qualquer um. Olá, Mabília Cavalinhos, Elizabeth Pereira. Olá, Mira. Olá, Catarina Ribeiro de Brito. Olá, Elsa. Sim, está tudo bem. Não estou queimado. Acho que já não tenho a cara preta, mas já tive. Mas está tudo bem. Minela, lamento. Não há nada a lamentar. Estou vivo, não estou ferido. É sempre uma questão... O problema nunca é o problema. É a forma como a gente lida com o problema. É que faz toda a diferença. Tá? E se isto me aconteceu hoje, tivesse-me acontecido há uns anos, ai sim, estava deprimido, já não fazia vídeo hoje de certeza absoluta, estava a pensar como é que ia arranjar dinheiro para pagar os estragos, entre outras coisas, tá? Mas felizmente a minha mentalidade ao longo dos últimos anos mudou, porque eu me esforcei por isso, e hoje em dia lido com os problemas de uma maneira diferente. Eu não me foco no problema, eu foco-me nas soluções e na realidade afetou-me alguns minutos, como é óbvio, que afeta qualquer pessoa, mas passado algum tempo já estava a fazer outras coisas, porque precisava de fazer também, e está tudo bem. Ninguém se aleijou, não morreu ninguém, só tive que sair de casa, isso é verdade, tive que sair de casa. Não se podia respirar aquele fumo. A Elizabeth, Mário Correia. A Joana diz que é a cozinha, quase que aposto. Foi a cozinha, foi. Foi a cozinha. Não foi a cozinha, uma parte da cozinha. Lá da Bela Vieira. Lá Lourdes. Não é motivo para ninguém se preocupar, tá? Problemas só existem na nossa cabeça. Quando a gente se foca no problema, entramos em depressão, vamos a correr para o médico, eles enchem-nos de mais medicamentos, que é para a gente ficar logo mais intoxicado ainda do que já íamos. Tá? O problema nunca é o problema, é a forma como nós lidamos com eles. José Carlos Moura, olá Mira, com essa disposição toda. Mira, é exatamente a atitude que faz a diferença em relação aos problemas. Tá? Eu sei
que a maior parte de vocês tivesse tido o que eu tive hoje, um incêndio em casa, na cozinha, estava completamente destronado mentalmente, em baixo, e o que é que eu vou fazer agora? E a pensar tudo, a pensar nos problemas. Mas quando nós lemos livros como aquele livro que andas a ler, Mira, que é muito bom, quando a gente começa a ler esse tipo de coisas e a mudar a forma como a gente age quando há problemas, a gente não perde a boa disposição. Tá? Por maior que seja o problema, é tudo uma questão da forma como a gente olha para ele. É o foco. Quando a gente se foca no negativo, é um problema enorme. A boa disposição vai-se embora, não é? Quando a gente se foca nas soluções, a disposição fica na mesma, e eu sou uma pessoa bem disposta por natureza, não me afetou. Afetou-me durante uns minutos, tá? Olá, Joaninha Cruz, gostei de ver-te. Elizabeth, espero que não se tenha esquecido do osso de vaca no fogão. Não, não me esqueci. Já vou falar isso. Hello, Marie Vogue. Olá, Belinha. A Sol diz que eu gosto de ambientes quentes, mas assim é demais. Pois. Pode acontecer a qualquer um. Eu hoje vou dar aqui umas dicas que eu fui à procura depois, né? Como se costuma dizer em português, o ditado português. Casa roubada, trancas à porta, né? Primeiro acontece a desgraça, depois é que a gente vai à procura de coisas que devia ter feito antes, né? E como reagir, e vou dar aqui algumas dicas de como reagir em caso de incêndio, porque foi a primeira vez que me aconteceu em toda a minha vida. Quando eu era mais novo, vi uma casa de uma vizinha do prédio ao lado a arder, e lembro-me da aflição que foi. Foi uma divisão também só. Hoje foi a minha cozinha. Está completamente destruída, preta. Eu já tive preto, agora já lavei a cara para disfarçar. Lá era Ana Cristina, Maria Pinto, beijinhos. É isso mesmo, Cristina Alves, fé, foco e determinação. Hello, Svitlana Dorochenko. Nice to see you. Lá Elvio, Anabela Antunes, Francisco José e Gorete Alves. Então, para os curiosos, né? Há muita gente que está curiosa, de certeza. Boa noite, Anabela. Gorgeous. Oh, thank you very much. Obrigado, olá, Rita Santos. Aqui a minha amiga Belinha está a dizer boa noite, olá. Estás muito diferente na tua maneira de pensar. Sim, sou uma pessoa completamente diferente que era há 20 anos atrás, e foi nos últimos anos que eu mudei mais até. Tá? Fui mudando devagarinho, mas nos últimos anos eu empenhei-me em mudar mais coisas, a ter outro tipo de atitudes, a começar, as atitudes começam na forma como a gente pensa, e as coisas já não parecem tão terríveis como pode parecer, não é? Pelo título do vídeo. Alguns de vocês, ai, que desgraça, coitadinho, ardeu a casa, não sei o quê. Não aconteceu nada, não me queimei, não fiz o que tinha a fazer, já vou falar dos pormenores. E vou falar depois também de algumas coisas para isso. Olá, Verinha, Bispo, Lu Silva, Lúcia Bento. É isso mesmo, Mira. Estás a aprender comigo umas coisas. Eu também aprendi estas coisas todas. Eu não era assim. Neste momento estava deprimido. Já tinha ido ao médico e à farmácia comprar comprimidos para dormir e para acalmar. E já estava todo drogado outra vez. Minel, motivação para a resolução de problemas é a forma de encarar as situações. Sim, está naquele livro que eu já recomendei, que houve aí 6 ou 7 pessoas que viram esse meu vídeo que compraram esse livro, em que eu já tive o feedback de 3 ou 4 a dizer que foi o melhor livro que eles já leram em toda a sua vida, porque ajuda a mexer aqui dentro. Nós precisamos de mexer aqui. E os problemas deixam de ser problemas quando a gente mexe aqui. O problema nunca é o problema, é a forma como a gente lida com ele. A carga emocional que a gente põe nele, e quando a gente se foca, que é o que nós estamos treinados, estamos focados para o negativo, a gente foca-se nos problemas, não é? E neste momento podia estar focado. E agora? E agora onde é que eu vou arranjar dinheiro para pagar o estrago? E a limpeza? E a casa que está cheia de fumo? E não sei o quê, não sei quanto, não é? Eu podia estar a pensar nessas coisas todas, mas não. Não estou nada preocupado, porque eu estou a pensar nas soluções. E já pensei nelas todas, e elas vão de aparecer. Mesmo que eu não as tenha agora, já,
elas aparecem. Eu arranjo soluções. Não tenho forma de fazer comida agora? Vou pedir à vizinha. Vou à casa dos meus pais, vou pedir à vizinha. Ó vizinha, deixa-me aí cozinhar um prato de comida. Como eu me dou bem com toda a gente, a vizinha não diz que não. Tá? Por acaso foi a minha vizinha, que foi também uma das primeiras pessoas que viu. Aliás, só houve 2 vizinhos meus que viram, porque isto foi à tarde, né? Estava a fazer o almoço e aquilo começou a arder. Olá, Génia, Ana Marcos, Fátima Romão. Namastê. Namastê. Yabatu. Olá, Carla Reis, Filipe Lousada. Minel, eu também já tenho o livro, então começa a ler. Toda a gente que está a ler, está toda a gente maravilhada. Inclusive eu, não tinha falado nele. Larco Souza, Lina Duarte e Eugénia Fernandes, bem-vindos. Rita Santos, olá, beijinhos. Qual é o nome do livro? Como deixar de se preocupar e começar a viver. Está aqui à minha frente. Vocês devem ver as letras ao contrário. Tá? Custa, a mim custou, nem sei quanto é que isto custou. 15,5€. Há 2 ou 3 dias estava na FNAC em promoção a 12€. Livro assim grosso. Espetacular. Como deixar de se preocupar e começar a viver. É o que faz a gente ter uma atitude diferente quando tem problemas. Foi o caso de hoje. Tive um problema que, por acaso, podia ter sido muito grave, mas que não foi muito grave. Só foi o estrago, né? Tá? Então o que é que aconteceu? Eu estava a fazer o almoço. Eu raramente faço comida no forno, mas hoje apeteceu-me fazer uma comida no forno para ser um bocadinho diferente do normal. E como eu também não como horas normais, e de manhã vou fazer o meu desporto, etc. Portanto, isto foi mais ou menos às 3 da tarde, mais coisa, menos coisa. Às 2, pronto, comecei a pôr, pus as coisas no forno, acendi o forno é a gás. E aquilo correu tudo bem. Passado 20 minutos fui lá ver como é que estava a comida, fui virar aquilo para ficar mais bem cozinhado e estava tudo bem. E eu estava cá fora no terraço, que é virado para a cozinha, e começou-me a cheirar a queimado. E eu fui à cozinha e o forno estava a deitar fumo por todo o lado. E então, quando isso acontece, naquele momento a adrenalina sobe e a gente não pensa. A gente age por instinto. Por isso é que muita gente em caso de incêndio num sítio fechado, as pessoas atropelam-se umas às outras para tentar fugir do incêndio e morrem atropeladas por causa das pessoas, porque as pessoas entram em pânico, tá? Eu não entrei em pânico, mas fiquei. O que é que eu faço? Assim, de repente, o que é que eu faço? Eu só me lembrei de uma coisa, foi desligar o quadro elétrico. Foi a primeira vez. Arranjei maneira de reformar a cozinha. Foi de propósito. Estava a precisar de uma cozinha nova. Então a primeira coisa que eu me lembrei foi ir ao corredor e desligar o quadro elétrico, porque se estava a arder ia ser preciso água, ou não. No meu caso, apagou-se com água. Mas se fosse, por exemplo, já vou dar essas dicas, se fosse com óleos, não pode ser com água, senão o fogo aumenta. Tá? Foi o primeiro instinto que eu tive. De repente voltei à cozinha outra vez. Assim que eu abri o forno, porque eu só via que estava a arder por baixo, mesmo na zona onde se acende o forno, não era onde estava a comida, era em baixo. Não sei o que é que aquilo aconteceu, se calhar o forno foi daqueles baratos, velhos, não sei. Mas estava tudo a arder, lá por baixo. Eu abri aquilo, começou a deitar muito fumo preto e eu agarrei numa coisa de salada, para fazer salada que eu tenho de porcelana, e pus água e mandei a água lá para dentro e aquilo apagou o fogo e ainda deitou muito mais fumo, não é? Foi isso que aconteceu. Eu saí da cozinha logo, porque não se conseguia respirar, né? A janela já estava aberta, deixei aberta, fechei a porta da cozinha para não vir o fumo para o resto da casa e pronto, e vim cá para fora. Nervoso, né? Aquela coisa, a gente um bocado nervoso, carambas, casar o meu, eu sou um coitadinho, casar, tá? Esse seria eu há uns anos atrás, se isso me tivesse acontecido, mas como eu mudei a minha maneira de pensar, não foi isso que aconteceu. Tá? Não foi preciso chamar os bombeiros, eu consegui apagar o fogo, não tenho fogão para cozinhar agora, vou passar fome, vou emagrecer, depois as pessoas vão dizer que eu estou muito magrinho.
principalmente os gordinhos, para se sentirem bem, tá? E foi isso que aconteceu. Passado uns minutos eu já estava calmo, tranquilo, sem problema nenhum. Entretanto apareceu a minha vizinha que tinha saído do trabalho, 13 e qualquer coisa, 13 e meia mais ou menos. Apareceu a minha vizinha, que toda aflita, então, mas o que é que se passou? Então, ardeu. E eu ria-me, ardeu. Queimou. A comida estava boa, a comida não queimou, foi mesmo o forno que queimou lá por baixo, não sei como. Não faço ideia o que é que pode ter acontecido, não foi nada que entornou, foi mesmo um defeito qualquer. O meu problema, houve uma coisa que eu me esqueci foi de desligar. Eu já tinha desligado o forno. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi desligar o forno, desligar o quadro e voltar ao forno, abrir a porta e apagar o fogo. Tá? Foi tudo por instinto. E agora está tudo queimado, está o cheiro a queimado na cozinha, está as paredes que eram brancas já não estão brancas, devem imaginar. A minha cara, depois acabei por ir à cozinha algumas vezes, entrar e sair para buscar coisas, e acabei por respirar um bocadinho daquele coisa, tapei assim com a camisola, e os olhos ardiam, porque era muito fumo, fiquei com a cara preta, e pronto. E cá estou a fazer um vídeo a contar a desgraça que aconteceu e depois disso é que eu fui à procura das dicas, o que é que a gente tem que fazer para prevenir um incêndio, neste caso na cozinha, tá? Então eu lembrei-me, olha, vou falar sobre isto, já que aconteceu. Nunca é tarde para nós aprendermos estas coisas. Eu não sei onde é que eu aprendi o desligar o quadro, eu agi por instinto. E antes de mandar a água, lembrei-me que havia coisas que não podia levar água, porque podia aumentar o fogo. Tá? Não me lembrei que era o óleo, não me lembrei nada disso. O meu instinto foi apagar o fogo. Tá? Por acaso correu bem, deixei o fumo estar a sair, passado um bocado abri a casa toda para fazer corrente de ar para sair o resto. E pronto. E passado meia hora já estava aqui a fazer um vídeo para treinar as pessoas que trabalham comigo. Como se não fosse nada, tá? Mas eu não era assim, eu não ficava com esta atitude, ficava nervoso, estressado, ia pensar como é que agora eu ia comprar um fogão novo e essas coisas todas, tá? Felizmente eu mudei a minha mentalidade ao longo dos anos, e como eu tenho estado a dizer desde o princípio do vídeo, o problema nunca é o problema, é onde a gente se foca. Quando a gente se foca nas soluções em vez do problema, a gente não deixa de se preocupar e começa a viver, tá? A minha vida continua normal o resto do dia e não estou nada preocupado nem estressado com aquilo, tá? Não vou passar fome. Arranja-se sempre solução para tudo, quando a gente se foca nas soluções em vez dos problemas, tá? Mas então quais são os cuidados a ter para evitar um incêndio na cozinha? E eu vou falar de alguns que eu não fiz e por isso é que a coisa ardeu mais do que podia ter sido apagado mais cedo, tá? Então, se tu estiveres a cozinhar, nunca abandones a cozinha. Foi uma coisa que eu fiz. Tá? Quando se está a cozinhar, não se abandona a cozinha. Se a gente tiver que ir da cozinha para a casa de banho, a regra que eu encontrei no departamento aqui, não sei daqui de Portugal, da segurança contra os incêndios, a regra é desligar os lumes todos, ir à casa de banho e voltar a ligar. Essa é a regra. Quase ninguém faz. Tá? Certo? Quase ninguém faz, atenção. Nunca me tinha acontecido. Aconteceu. Pode acontecer a qualquer um. Tá? E o resultado pode ser pior, não é? Eu não me queimei, não me aleijei, não fiquei doente, não fui para o médico, nada. Né? Certo? Nunca abandonar a cozinha. Pronto, já disse, se a gente sair, desligar os bicos dos fogões, essas coisas todas. Se nós estivermos a cozinhar com tachos, os tachos devem ter as pegas para dentro. Isto já tem a ver também com queimaduras. Tipo, a gente vai a passar ao pé do fogão e quando a pega está para fora, a gente toca na pega, vira a panela e pode-se queimar. Ou pode incendiar até, também. Porque se a gente tiver com coisas com óleo e lume, aquilo arde e pode pegar fogo ao resto da casa, né? Sempre que possível, usar os bicos de fogão que estão mais atrás, tá? Para evitar este tipo de acidentes, né? Afastar do fogão, esta eu sempre fiz, né? Afastar do fogão cortinas, luvas, plásticos,
material inflamável, afastar do fogão este tipo de coisas. E se estivermos a cozinhar, devemos ter manga curta ou mangas justas. Porque as mangas soltas, roupas mais soltas, a gente a cozinhar toca lá com o pano lá no fogo e pode queimar a roupa, né? A roupa, a pele, a casa e tudo, e tudo, e tudo. Tá? São alguns cuidados a ter para evitar ter um incêndio. Mas quando a gente tem um incêndio, o que é que a gente pode fazer? Tá? Se for no fogão, podemos colocar uma tampa no tacho que está a arder. Para quê? Para tirar o oxigênio. O fogo não arde se houver oxigênio. Tá? Se por acaso continuar a arder, devemos usar um extintor. Extintor esse que a maior parte das pessoas nem sequer tem em casa. Eu não tenho. Nunca me passou pela cabeça que uma coisa dessas pudesse acontecer, que deve ser uma pessoa mais ou menos cuidadosa. Tá? Tenho alguns cuidados. Mas pode acontecer a qualquer um, como podem ver. E se por acaso for alguma coisa com óleo, não se pode pôr água. Porque senão a água faz o óleo saltar e a gente queima-se e o fogo espalha-se. Tá? São algumas das regras. Esta regra eu sabia. Esta por acaso eu sabia. A do quadro elétrico, não sei onde é que eu aprendi isso. Foi instintivo. Foi desligar o forno, ir a correr, desligar o quadro, voltar à cozinha e apagar o fogo. Tá? Não sei onde é que eu fui buscar essa informação, mas foi por instinto. Se o incêndio for no forno ou no micro-ondas, tá? Micro-ondas não uso, ninguém deve usar, foi no forno. O que eles dizem aqui é para desligar os aparelhos, sim, foi o que eu fiz. Não falam aqui em desligar a luz elétrica, eles aqui por acaso não falam nisso, eu até achei estranho, mas eu fiz isso por instinto, acho que se deve fazer, porque se a gente vai mandar água e houver uma ficha elétrica, que por acaso até há, por trás do fogão até há uma ficha elétrica, não está ligada a nada, mas está lá uma ficha elétrica, e água com eletricidade não faz bom sinal, certo? Não é uma coisa boa. Então, desligar aparelhos, manter as portas fechadas, eu abri, para apagar o fogo eu precisava de abrir, que é para o oxigênio não entrar e não aumentar o fogo, tá? Mas eu tinha que abrir para conseguir apagar o fogo, porque aquilo era mesmo por baixo do forno, aquilo tem uma placa por cima, depois tem umas prateleiras e a comida estava cá em cima, aquilo estava tudo a arder lá por baixo. O que é que eu faço? Vou mandar água, foi o que eu fiz, mandei água e aquilo fez e mandou uma fumarada ainda maior. E eu saí da cozinha, fechei a porta da cozinha e fui lá para fora para o terraço onde eu estava fazer esse tipo de coisas, tá? Para fugir do fumo, para não respirar o fumo que é tóxico, tá? Se a gente não conseguir apagar o fogo, é ligar para o 112, que não foi preciso, porque eu consegui, tá? Mas podia não ter conseguido, tá? Agora, se os incêndios forem de origem elétrica, porque também há fogões elétricos, ou um curto-circuito elétrico que provoca um incêndio. Eles aqui dizem para não usar água em incêndios com eletricidade. É o que eles dizem. Eu acho que isto não está certo. A minha bom senso diz-me que a gente tem que desligar o quadro e depois manda para lá a água, porque se a corrente estiver desligada, ninguém apanha choque nenhum por causa da água. Tá? Mas é o que eles dizem no site de segurança relacionado com isto, aqui em Portugal. É o que lá está a dizer. Eu não fiz isso, desliguei o quadro e mandei água para lá. Tá? Incêndios de origem elétrica. Tem que ter um extintor próprio. Houve alguém aí que já escreveu alguma coisa sobre extintores, que eu também não percebo muito. Se a gente não conseguir apagar o incêndio, temos que abandonar o local e chamar o 112. Tá? E foi isto que aconteceu e são estas as dicas que eu tenho para vos dar hoje. Tá? Como sobreviver a um incêndio sem precisar de chamar o 112. Também podia ter sido o título. Tá? Ou como não perder a boa disposição em caso de desgraças. Vou aqui voltar para trás só para ver aqui alguns comentários. Lá se foi o assado, mas foi. Boa noite a quem chegou.
Este já tinha lido, tem muita gente, agora já não vou ler. Bem-vindos a todos, já está no fim também. Foi só o fogãozito. Por acaso foi porque eu estava perto, né? Também não estava muito longe e estava virado para a janela da cozinha e cheirou-me a queimado. Mas também estava na hora de desligar o forno. Aquilo também estava na hora de desligar o forno. Eu estava cá fora, estava a assistir a um treino para depois ir treinar a minha equipa. E quando fui, desliguei, vi que aquilo estava a deitar fundo, desliguei, espreitei e aquilo estava tudo a arder por baixo. Tá? Lá sou eu assado, não é, Fernanda? Isso não dá direito a cozinha nova? Dá, pois, então, não sei se não dá. Aquilo está tudo preto. Aceitam-se voluntários para limpar as paredes, que eram brancas, mas ficaram pretas. Tá? Já limpei algumas coisas, mas é muita coisa para limpar. Portanto, se houver alguém interessado, de bom coração, que queira vir ajudar, são todos bem-vindos. A gente depois faz aqui uma sardinhada. É um fogão novo. Vai ter que ser um fogão novo. Mas uma das coisas que as pessoas... Eu quero que tu estás a ver este vídeo, como é que tu te sentias se tu tivesses um incêndio na cozinha? Ou na tua casa? Ou melhor ainda, como é que tu te sentias se tivesse um incêndio em tua casa, na tua cozinha, e amanhã tivesses que comprar uma cozinha nova no valor de 10 ou 15 ou 20 mil euros de gasto e tu tens que nem um carapau, como é que tu fazias isso? Eu quero que tu... Como é que tu te sentias se isso te acontecesse a ti e tu amanhã tinhas uma despesa enorme que não tens forma de pagar? Como é que tu te sentias? Isso é que a gente tem que pensar um bocadinho. Como é que tu te sentias? A Elsa diz que é de louvar a minha maneira. Eu aprendi, Elsa. Toda a gente pode aprender. Eu aprendi. Também não era assim. Eu aprendi. Lá, quem chegou? Sim, Joana de Oliveira. Está tudo bem? Muito obrigado. Não há problema nenhum. Está tudo ótimo, fantástico, maravilhoso. Não perdi a boa disposição. Só perdi uma parte da cozinha. Tá? Está tudo preto. Está o fogão todo queimado, o forno, aquelas coisas todas ali à volta. Não há problema nenhum. Está tudo ótimo, fantástico e maravilhoso. Porque eu não me foquei no problema, estou focado nas soluções. E quando é assim, a gente muda a maneira de estar e de ser na vida. Graças a Jesus, extintor de CO2. Também se pode ter uma manta ignífuga e abafar o fogo se for numa frigideira. Sim, quando é numa frigideira, o melhor é pôr a tampa, né? Que é para abafar lá o oxigênio. Ou um tecido, né? Um tecido úmido, né? Também pode ser um tecido úmido para abafar a zona onde está a arder, né? Um tecido úmido. Quando é óleos, tem que ser assim. Não pode ser com água. Tem que ser com um tecido úmido ou uma coisa do género. Tá? Exatamente. Tirando o oxigênio. É isso mesmo. A Adriana diz que sim, está tudo bem. As casas deviam ter um extintor e uma cobertura especial, por exemplo, a óleo. Exatamente, pois deviam. Deviam, mas não tem. A Isilarice. Ora, já temos aqui uma voluntária para vir ajudar a limpar. Estou de férias para a semana. Se precisares de ajuda, 3 pontinhos ou 4. 3 pontinhos sei o que é. Quer dizer, 3 pontinhos quer dizer, eu estou de férias, não me chateis. 4 pontinhos é que eu já não sei. Estou a brincar, não. Obrigado, eu também estou a brincar, não preciso de ajuda de ninguém, tá? Mas obrigado pela boa vontade e disposição. Olá, Maria Luísa Pio, buenas noches. Tem que ser pintado. Maria Pinto, não deve ter que ser pintado, basta lavar com um pano úmido, lavar as paredes, esfregar, tirar o preto, né? Tirar as cinzas que estão agarradas, o queimado, esse tipo de coisas. À partida não é preciso pintar, porque a maior parte é azulejos, tá? À partida não é preciso pintar nada. Ainda me falta lá ir espreitar a ver se o tubo do gás queimou, se não queimou, porque aquilo tem lá um tubo de gás, né? Que entra para o fogão. Ainda tenho que lá ir espreitar, que ainda não vi, mas também não estou muito preocupado. Há sempre solução para tudo e elas vão de aparecer. É isso mesmo, caro Sano, o que interessa tinha que ser. Tinha que se desenvencilhar, teria que ser, pois claro. É isso, obrigado, Graça.
sentia-me mal, mas isso também pago o seguro todos os meses, o importante é que não tinham ninguém. Ó Adriana, pois, eu não sei como é que funcionam aí os seguros no Luxemburgo, eu não sei como é que eles funcionam. Aqui em Portugal, o que eu tive na minha cozinha, se eu for ativo ao seguro, não pago nada. Aqui, não pagam nada. Estão sempre a fugir de para pagar, as seguradoras. Sempre. Estão sempre a dizer que não. Que... O que eles vinham cá dizer era que, não, isso foi um descuido. Você não estava na cozinha. A culpa é sua. O que a seguradora é o que me ia dizer. Tá? Não vale a pena ativar seguro. Eu tenho seguro, né? Sou obrigado a ter até. Aqui do condomínio, para tudo, né? Existe esse seguro. Mas este tipo de coisas, eles dizem logo que como foi culpa minha porque eu é que não estava na cozinha, eles agarram logo nestas coisas que eu acabei de dizer, né? Como eu não estava na cozinha e isso faz parte das regras da segurança, que eu é que tenho que pagar. Tá? Aqui em Portugal funciona assim, Adriana. Aí no Luxemburgo eu não sei, mas aqui é assim. Aqui as seguradoras estão sempre prontas para receber o dinheiro quando é para receber. Quando é para eles pagarem, é só esquemas. Tá? Infelizmente. Aí é obrigatório ter alarme de fumo, aqui não é. E respirar os fumos, as pessoas podem morrer. Dióxido de carbono, podem morrer. Sim, está tudo bem, tudo ótimo, fantástico, maravilhoso. E então, só para terminar o vídeo, eu estava ainda há bocado a perguntar como é que tu te sentias se tivesses um incêndio na cozinha ou um outro qualquer tipo de acidente em que amanhã precisasses de 10 ou 15 ou 20 mil euros e tu tens como um carapau, não tens e precisavas, ou se tivesse um problema grave de saúde, se precisasses dessa quantidade de dinheiro para sobreviver, o que é que tu fazias amanhã se não tivesse esse dinheiro? Tá? Há uma coisa que a maior parte das pessoas não faz, não pensa no futuro, não pensa nos imprevistos, não pensa naquilo que pode acontecer. Está a confiar que tem um emprego seguro, que não existe. Está a confiar que um dia quando se parar de trabalhar que vai para a reforma. Não vai haver reforma. A maior parte das pessoas está focada em coisas que não deve. Nós temos que estar preparados para acidentes, imprevistos e esse tipo de coisas. E para isso mesmo, eu tenho aqui 3 dicas que eu vou dar a todas as pessoas que quiserem, que têm a ver com dinheiro. Para ganhar mais, para poupar mais e coisas deste género. Para quem quer mais da vida, para quem não está satisfeito com aquilo que tem. Um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Há uns que são mais graves que outros, mas o dinheiro faz sempre falta, nunca é demais. E para todas as pessoas que quiserem essas dicas, é só mandar uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em partilhar essas 3 dicas que eu ponho em prática e que até o meu amigo Luís, que tem um trabalho em que é dispensado muitas vezes e que faz com que reduza a quantidade de dinheiro que ele recebe por mês. E o meu amigo Luís começou a trabalhar comigo há 3 meses e qualquer coisa atrás, e ele nos primeiros 3 meses, o dinheiro que ele ganhou em 3 meses em part-time a partir de casa, ele conseguiu ganhar o suficiente, conseguiu ganhar mais em 3 meses do que ele recebeu no mês anterior do trabalho dele, do emprego dele. Tá? Ainda bem que ele tem alguma coisa que entra de dinheiro extra, porque há sempre imprevistos. E no caso dele, o emprego seguro dele, reduziram-lhe a carga de horas de trabalho, reduziram-lhe os ganhos muito, os ganhos do dinheiro que ele estava a ganhar por mês, e isso desequilibra qualquer orçamento. Ainda bem que ele tinha começado a preparar-se uns meses antes para que um imprevisto nunca viesse a acontecer, e dinheiro extra faz sempre falta a toda a gente. É apenas uma das dicas que eu vou dar, é ter mais dinheiro. Há outra que eu vou dar que é para poupar mais algum. Também é possível sempre poupar mais, e muita gente gasta mais do que deve e outras coisas, tá? Portanto, se és uma pessoa que queres mais da tua vida, queres mais alguma coisa, manda uma mensagem privada que eu vou-te oferecer essas 3 dicas, porque a gente ter mais dinheiro, a gente deixa de se preocupar tanto e vive muito mais, tá? Beijinhos, abraços, um bem-aja a todos, espero que tenham gostado. Foi um tema diferente, não é? Mas são coisas da vida, acontece a qualquer um. Até amanhã, bem-aja a todos, obrigado a todos pelos corações, pelas partilhas, pela preocupação, por essas coisas todas e tudo. E eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.